Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre tudo que está pegando no Vasco da Gama. Antes, eu pedi aquela força para você deixar o joinha, se inscreve no canal, e deixa o like que é de graça, e o canal é indicado na plataforma do YouTube. E vou falar da minha parceira, a 1xBet, que é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem Liga dos Campeões, o PSG pega o Maccabi, nunca vi falar desse time, mas pega o Maccabi, 1,12 tá pagando na vitória do PSG, R$11 no empate, R$24 para cada real apostado na vitória do Maccabi. Claro que estão acreditando mais na vitória do PSG. Quer fazer uma fezinha em jogos, campeonatos brasileiros na Europa? É só você clicar aqui no link, que está aqui no primeiro comentário fixado, vai abrir lá o site para você fazer o cadastro. O código promocional para ajudar o canal é do Cerrado, e o primeiro depósito eles dobram em bônus para você fazer apostas aí, junto com a 1xBet e o canal Vascaíno Cerrado em 2022. Bom, vamos começar com a TV Globo do Rio de Janeiro, que vai transmitir a partida entre Vasco e Sampaio Corrêa na quinta-feira, às 21h30. Por isso, eles pediram à CBF para mudar o horário do jogo, para encaixar na grade deles, e a CBF abriu as pernas e realmente mudou o horário do jogo, O Vasco já anunciou venda de ingresso, inclusive, os valores dos ingressos ingresso inteiro, social R$75, VIP 60, arquibancada 45, acho que valores razoáveis para um jogo tão importante. Eu estou falando aqui de ingresso, de Vasco ter vendido, não saiu nada do STJD até agora com relação à punição por causa dos tumultos, as brigas que aconteceram dentro e fora de São Januário. Então segue o caminho natural das coisas, Venda de ingresso já para a partida de quinta-feira. O juiz que vai apitar esse jogo é o Jean-Pierre, vulgo Van Diesel, Vin Diesel, do Rio Grande do Sul, e na sala do VAR vai estar o Daniel Nobre Bins, que será o juiz de VAR. Então tá aí a comissão de arbitragem que vai estar apitando o jogo na quinta-feira. Bom, o Rizek, eu vou trazer aqui um trecho de um programa dele lá no Seleção Sport TV, um trecho que eu vi rolando, inclusive na internet, em grupos, em Instagram, e onde ele elogia muito a força da torcida do Vasco em São Januário, diz que isso foi o causador, isso foi o que levou, o que pode levar o Vasco de volta à Série A, porque o time do Vasco, abre aspas para o Rizek, é muito ruim, Porra! Uma joaninha, que sacanagem. Vamos continuar aqui. O time do Vasco, segundo o Rizek, é muito, mas é muito ruim. Eu sei que tem muito vascaíno que fica puto quando vê jornalistas detonando ou falando mal do time do Vasco. Só que a gente tem que saber separar o jornalista fanfarrão, aquele que quer aparecer às custas do clube, fazer gracinha, do jornalista que está fazendo uma crítica séria, uma crítica correta. E o que o Rizek falou aí, pra mim, o Rizek, tô falando Rizek, tô falando do Van Diesel lá, tô falando Rizek. O que o Rizek falou pra mim é absolutamente correto. É correto, o time do Vasco é horroroso. Você quer esse time aí na Série A, um time que tem dificuldade de encarar times na Série B, que não consegue ter posse de bola, que não consegue dominar o adversário, foi dominado em vários jogos dentro de casa, contra o Londrina, contra o Criciúma, contra o Operário. Então, assim, a crítica, eu acho que ela é pertinente. O time é horroroso, o time do Vasco é muito fraco, mas conseguiu subir graças à força da torcida do Vasco e a incompetência dos times adversários. Vou mostrar uma foto aí para você ter uma ideia. O Criciúma estava ganhando por 1-0 e olha esse lance aí, onde tinham um batalhão de jogadores do Criciúma e não conseguiram fazer o gol no Vasco. Se faz ele era 2-0 no segundo tempo, acabou, matou a parada. Então o Vasco teve sorte, teve também o apoio da torcida e a incompetência dos times adversários. O Rizek falando sobre essa situação aí do Vasco. Eu acho que tem uma explicação mais terrena para isso. Ela estava na arquibancada em São Januário. Rodo que é a torcida do Vasco, que literalmente levou o time nas costas. Cara, o time do Vasco é ruim. E esse drone? E esse drone? Esse drone? Eu vou xingar ele de tão bom que ele é, esse drone. Desculpa a sinceridade, eu vou usar o que a língua portuguesa me oferece. Vai, e vocabulário, o time do Vasco é fraco, é ruim. Ai, graças a Deus. É feio ver o Vasco jogar, é sofrido.
E esses caras estão em São Januário, mesmo para ver um time ruim, jogar mal, fazer eles sofrerem por 90 minutos, e eles não desistem. Eles cantam do começo ao fim para apoiar o Vasco, porque essa torcida aí sabe que ela é o craque do time. E se o Vasco está subindo é porque ele é o único time invicto em casa na Série B. E isso se dá muito por causa desses caras que vão aí todo sábado, terça, quinta, sexta-noite, seja o dia que for, para fazer isso daí, ó, levar o Vasco nas costas. Mas eu acho que o time é ruim, mas ele tem jogadores talentosos. Agora eu vou trazer um trecho da entrevista coletiva do técnico Carlos Pimentel, né, que é técnico do Ituano, depois da vitória sobre o Sampaio Corrêa, próximo adversário do Vasco. E ele fala ali que o Ituano é o melhor time paulista na Série B, né, superando o Guarani, a Ponte Preta, o Novo Horizontino. Além de ser o melhor time da Série B, time paulista, ele diz que vai lutar para o time ser campeão do segundo turno, né, campeão simbólico do segundo turno da Série B e, consequentemente, tentar levar o Ituano à Série A. Falou aí que conversou com o técnico do Sampaio Corrêa e acredita ali que o Sampaio Corrêa vai ajudar o Ituano. Ele abre aspas para o que ele falou. Eles vão dar o melhor contra o Vasco da Gama. Muito claro para eles, como eu sempre fui, muito pé no chão, de que hoje o nosso objetivo, além dos 3 pontos, era consolidar, e nós conseguimos, ser o melhor paulista na Série B em 2022. Isso matematicamente ninguém tira. E a gente continua, passo a passo, vamos para Londrina, já sabemos os resultados da rodada. O próximo passo é tentar ser o vencedor do retorno, ser o campeão do retorno. É simbólico, mas é muito gratificante e coroa todo um trabalho. Mas eu creio muito na seriedade de todo mundo que está aqui vivendo esse ambiente de futebol profissional. E assim que acabou o jogo, eu fui dar um abraço no Léo Condé, em todo o seu staff, e não precisei nem falar e nem pedir, porque a grandeza dos seus profissionais falou por si só, de que a gente pode contar, porque dentro de campo eles também não vão manchar uma história, eles vão dar o melhor deles para o jogo deles, para o resultado deles, que pode nos favorecer. Tirando esses, também tem ali o Bahia, que também empatou com 58 pontos, tem muita coisa em aberta. São 4 pontos que parecem enormes a distância, mas vamos lembrar que o último é aqui. Esse 4, na verdade, pode virar 1. Então, vamos trabalhar passo a passo. Próxima etapa é a gente sabemos a necessidade da vitória para conseguirmos ser o time com a melhor campanha do segundo turno. Bom, então tá aí o técnico Carlos Pimentel, e até aqui, até esse momento do vídeo, a gente falou de futebol. Agora, daqui pra frente, eu vou falar de política e gestão. Tô falando isso para o vascaíno que não gosta de ouvir falar de política e gestão se despedir aí, ou já me despedir de vocês. E a galera que gosta de ouvir falar de política e gestão, fica aí, porque a gente tem muita coisa ainda para conversar nesse vídeo. Vou trazer ali a estreia do canal do Leven, né, a Leven TV, onde ele falou sobre muitas coisas. Separei alguns trechos aqui de coisas importantes. A primeira, ele respondeu a uma pessoa que perguntou ali por que ele não apresentou uma proposta melhor que a 777, como ele havia prometido. Aí ele vai falar que o Vasco foi vendido às escuras, que ele tentou levar ao Conselho de Benemérito uma proposta, ele tentou dialogar, mas não deram a oportunidade para o vascaíno apresentarem outras propostas. Quando veio, já veio com a proposta e com a venda já para ser votada. Então eu vou deixar aí o Levenciano falando sobre esse primeiro tema. Cadê a sua proposta que seria melhor? Gente, é bandeira branca, vocês não entenderam ainda, entendeu? Não, mas olha só, eu acho importante esclarecer. Né? Deixa eu falar o nome dele, é o Rob Lopes. Então, eu acho que é importante esclarecer o seguinte: você só pode ter uma proposta melhor quando você conhece a proposta. Infelizmente, o Vasco foi vendido sem que ninguém conhecesse a proposta. E essa falta de transparência é uma crítica que eu faço à gestão. Não de maneira a desafiar ou a suspeitar de qualquer tipo de procedimento equivocado, mas porque o sócio vascaíno, o torcedor vascaíno, merecia saber o que estava sendo efetivamente proposto.
E quem quer que venha a ser presidente do Vasco em 2023, no final de 2023, a partir de 2024, eu acho que tem que ter a obrigação e o compromisso com o sócio e o torcedor vascaíno de tornar público aquilo que foi efetivamente praticado, porque até hoje ninguém sabe. Então você não tem... Veja bem, de que maneira que o Vasco foi vendido? Primeiro, sem nenhuma transparência. Segundo, sem que nós saibamos realmente quais foram as condições propostas. Né? Nós temos notícias de YouTube, nós temos notícias de jornalistas, mas efetivamente qual é a proposta nós não sabemos. Ninguém viu o contrato para saber. E eu acho que é uma falta de respeito com o vascaíno isso. Eu entendo a angústia, o sofrimento, né, a esperança do vascaíno renovado em função de um investidor. Acho que tem que colaborar com o investidor, mas tem que ter transparência também. Se você não tiver transparência, você não gera credibilidade nem interna nem externa. E sem credibilidade interna e externa, você não consegue gerir com qualidade. Você não consegue ter uma coisa chamada integridade. As pessoas confundem, inclusive, compliance com integridade. Compliance vem de fora, é o cumprimento das leis. Integridade é algo que vem de dentro para fora, onde você dá o exemplo, porque você entende que você tem que dar o exemplo. Então, eu acho que era impossível você buscar no mercado uma proposta sem você ter autorização do clube, com o clube tendo dado exclusividade para uma empresa e sem que ninguém soubesse qual era efetivamente a contrapartida. Não foi por falta de tentar, eu tentei. Só que as pessoas com quem eu conversei perguntaram, mas quanto é que está sendo pago, afinal? Quanto é que eu tenho que pagar para poder cobrir? Então, se tornou impossível. A maneira como foi feita, a falta de transparência, a falta de oportunidade de outros vascaínos apresentarem opções alternativas. Por exemplo, eu pedi, quase que implorei para eu ter a oportunidade de conversar com os beneméritos no Conselho de Beneméritos. Não me permitiram. Não me permitiram sequer ir ao Conselho de Beneméritos conversar sobre alternativas para o futuro do Vasco. Eu, como um sócio vascaíno, como uma pessoa que foi candidata a presidente, que na avaliação talvez da maior parte esmagadora dos vascaínos efetivamente ganhou a eleição, não tive voz nem vez de poder apresentar ao Conselho de Beneméritos, de ter uma conversa, uma reunião com o Conselho de Beneméritos, que é o órgão responsável do clube por fiscalizar o patrimônio do clube, sobre opções para o futuro do Vasco, apesar de eu ter pedido isso. Então, como é que eu ia realmente, efetivamente, trazer uma proposta para cobrir? A maneira como foi feito se tornou isso inviável. Infelizmente, a falta de transparência ainda reside no Vasco. O Vasco ainda não é um clube transparente. Como muitos outros clubes de futebol no Brasil também não são. Isso não é um problema só do Vasco. E se a gente efetivamente quiser ver um Vasco inspirador, um Vasco que seja mais do que futebol, um Vasco que inspire os jovens, que inspire a sociedade, que efetivamente sirva como exemplo para a sociedade, a gente vai ter que superar esse desafio de tornar o Vasco transparente. Porque o Vasco não é um clube transparente. Bom, agora o Sandro Gama, que apresentou aí o programa, o primeiro programa na Leven TV, lógico que vão ter vários aí nas quintas-feiras falando de futebol e gestão, ele perguntou aí se o Leven for chamado pelos dirigentes que é da 777 ou da nova gestão, a SAF do Vasco, para contribuir, para ajudar, como é que ele pode, o que ele pode fazer para contribuir? De um torcedor que me escreveu aqui no particular. Qual é a sua relação hoje com os dirigentes do Clube de Regatas Vasco da Gama? Se eles te chamarem lá, porque no começo você falou, estou aí para contribuir, bacana, tal, queremos um Vasco forte. Achei maravilhoso. Se eles te chamarem, vamos conversar, você vai conversar, qual é a sua relação hoje? Não, Sandro, eu estou aberto para colaborar com o Vasco, não importa quem esteja lá. Entendeu? Eu sou apaixonado por esse clube. Eu quero efetivamente colaborar, contribuir de alguma maneira para que o Vasco possa voltar a ser campeão. Dentro daquilo que eu puder fazer. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, para discutir com ninguém, entendeu? Eu quero usar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheço, né, para poder colaborar de alguma maneira para o Vasco ser efetivamente um clube bem organizado, um clube com integridade, um clube com transparência, um clube que tenha seus torcedores motivados, que os torcedores acreditem novamente no clube, que o clube seja capaz efetivamente de fazer grandes contratações, que saiba usar o dinheiro, que tenha um projeto. Hoje o Vasco não mudou. O que mudou no Vasco com a SAF? Absolutamente nada.
Absolutamente nada. Do ponto de vista da identidade organizacional, o Vasco continua sendo desorganizado enquanto era. E o Vasco precisa ser organizado. Não organizado do ponto de vista financeiro, não. Provavelmente o Vasco, até do ponto de vista financeiro, está bem organizado, mas isso é pouco. Isso é uma gestão operacional reativa financeira. Isso é uma gestão de banco. O Vasco não é banco. O Vasco tem que fazer com que seus funcionários sejam felizes. O Vasco tem que fazer com que seus torcedores sejam felizes. O Vasco tem que fazer com que o clima nas suas sedes seja um clima amistoso, seja um clima feliz. Hoje você vai a São Januário, o ambiente é pesado, o ambiente é sombrio, o ambiente é triste. O Vasco é um clube que não treina seus funcionários. O Vasco é um clube que não tem um plano de carga e salários para os seus funcionários. O Vasco é um clube onde seus funcionários estão cabisbaixos, não estão felizes. A gente precisa fazer com que o Vasco seja um clube feliz. Bom, agora uma pergunta de uma torcedora, Rayane, de 29 anos, vascaína. Ela fala que ela não acreditava na SAF como uma solução, uma via para o Vasco da Gama, né? Mas agora que entrou a SAF, a gente não tem escolha. O que a gente tem que fazer é torcer para dar certo, né? E aí ela perguntou o que pode ser feito agora para o Vasco dar certo como SAF. A pergunta foi direcionada aí ao Levenciano. Meu nome é Rayane, eu tenho 29 anos, torcedora do Vasco, desde que eu nasci, graças a Deus. Então, eu não estou satisfeita com a SAF, não achei que fosse uma solução, mas agora que já veio a SAF, eu gostaria de saber qual poderia ser a solução com ela dentro do Vasco. Bom, a solução, Rayana, é a gente fazer aquilo que tem que ser feito em qualquer instituição. Em primeiro lugar, o Vasco precisa encontrar sua identidade organizacional. Quando eu vi a entrevista do Josh, né, eu não gostei de algumas coisas. Não só da despreocupação com o acesso, que eu acho que isso aí é extremamente infeliz, né, para o vascaíno, que não concebe estar na Série B. O Vasco não é Série B. Não importa se precisa melhorar ou não melhorar. Todos precisam melhorar sempre, mas o Vasco não é Série B. O Vasco é Série A. Né? Mas, além disso, ele coloca uma coisa lá de que, como o DNA do Vasco fosse a contratação de jogadores jovens com potencial, ou seja, apostas. O Vasco, todas as vezes que o Vasco foi campeão, ele não foi campeão só com jogadores jovens. Ele tinha grandes craques. Então, a gente precisa remodelar um pouco essa maneira de pensar. Eu acho que o Vasco não pode ser um simples servidor de um racional de clube que pertence a empresário, no sentido de continuar sendo uma prostituta, né? Porque, infelizmente, o nosso clube tem sido prostituta há muito tempo. O nosso clube foi prostituta há um tempo dos burgueses, que colocavam dinheiro. Aí depois as necessidades ficaram maiores, e aí a gente passou a ser prostituta dos empresários de futebol, que colocavam dinheiro, e aí as necessidades ficaram maiores, e a gente agora virou prostituta de uma empresa. Então, a gente tem que deixar de pensar dessa maneira, né? Eu acho que a 777 ela precisa ser convencida de que ela não pode ter esse racional com relação a um clube do tamanho do Vasco, do tamanho da torcida do Vasco. O racional aqui é outro, o racional é de construção de uma identidade organizacional. A gente precisa ter uma identidade organizacional, ou seja, a gente precisa ter um propósito, uma missão, uma visão, valores. A gente precisa construir isso e fazer com que toda a nossa comunidade vascaína, toda a nossa família vascaína entenda e reconheça isso. A gente precisa trazer para dentro do nosso clube uma responsabilidade social corporativa. A gente precisa mostrar para todos os stakeholders que estão em volta do clube que nós efetivamente mudamos para ser mais do que futebol, que nós mudamos para que nós possamos inspirar a sociedade a ser melhor. Isso estava lá no Projeto Somos. Então, eu acredito que com a SAF pode dar certo, como eu acreditava que sem a SAF podia dar certo também, porque, para mim, o problema de dar certo não é ter a SAF ou não ter a SAF, é ter gestão. A gente conhece aí diversas empresas que faliram. Quem que não lembra aí de uma VASP, de uma Varig, do Banco Nacional, de uma Panam? Eram grandes empresas e faliram. O fato de você ser empresa não significa necessariamente sucesso. E o fato de você não ser empresa não significa necessariamente fracasso. A FIFA não é empresa. É uma entidade desportiva associativa. A UEFA não é empresa. Então, não necessariamente uma coisa significa fracasso e outra coisa significa sucesso. O que vai fazer o sucesso acontecer é a gestão. É a gestão ser adequada, é a gestão estar antenada com todas as tendências que estão aí no mundo. E a gente vai falar sobre essas tendências, sobre como fazer isso nos nossos programas de quinta-feira. Agora o Levenciano vai fazer uma projeção, né? Se por um acaso ele for se candidatar, que ainda não decidiu a presidência do Vasco, e se eleito for, né? Ele vai colaborar com a 777 Partners, né? Vai colaborar com a cota que o Vasco tem, só que ele o trabalho dele vai ser
trazer transparência para o torcedor vascaíno, trazer à luz o que foi feito de contrato, o que tem amarrado para que a 777 cumpra, né? E se houve ilícito, se houve corrupção, se alguém se deu bem ilicitamente dentro desse negócio, ele vai fazer denúncias para que essas pessoas respondam criminalmente pelos seus atos. Mas eu vou sempre pensando o que for melhor para o Vasco. Se por acaso eu vier me candidatar ou vier a ser presidente do Vasco em 2024, eu vou, em primeiro lugar, tentar entender o que foi efetivamente contratado. Em segundo lugar, depois de analisar o que foi contratado, eu vou disponibilizar essa informação para todos os vascaínos saberem. Porque eu acho que a gente tem que se comportar como família. Em terceiro lugar, eu vou cobrar que seja feito da maneira como foi contratado. E se não foi feito da maneira como foi contratado, que a gente pretende colaborar, construir, a gente vai fazer com que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, simples assim. Agora, se alguma coisa também foi fora da curva, do ponto de vista da integridade, da corrupção, da propina, da vantagem, se isso aconteceu, nós também vamos denunciar e fazer com que quem tenha feito isso pague da maneira como tem que pagar, tanto do ponto de vista criminal, do ponto de vista civil, como do ponto de vista esportivo. Para finalizar aqui, o que eu trouxe da live do Levinciano, se você quiser ver ela na íntegra, tá lá na Levin TV, né? Só ir lá para você assistir, que foi muito bacana. Eu vou trazer aqui o Levin falando que recebeu sondagens de clubes no Brasil e proposta oficial do Avaí, para ele ser diretor lá de negócios do Avaí. Ele recusou porque disse que a paixão pelo Vasco falou mais alto, mas disse que tem conversado com pessoas do Oriente Médio sobre projetos relacionados ao futebol. Então vou deixar aí o Levinciano falando sobre isso, agradecer a sua audiência, paciência, deixa o joinha, o like, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Foi só isso. Agora, sondagens, eu recebi sondagens de diversos clubes e recebi uma proposta concreta do Avaí, para ser diretor de negócios do Avaí. Mas o coração vascaíno não deixou, pelo menos até o momento. Eu continuo aí disposto a colaborar com o Vasco, né, e não disposto a ser dirigente de qualquer outro clube de futebol. Agora, eu tenho tido conversas muito adiantadas também com interesses do Oriente Médio. Tenho conversado bastante com empresas e projetos que estão acontecendo no Oriente Médio, para que eu possa usar o meu expertise em construção de projetos interessantes lá. Isso ainda estou vendo se isso vai ser viável, se isso vai ser interessante, qual é a proposta que está vindo, né? Mas sempre conversando de forma aberta aí com o torcedor vascaíno, pode ser que eu faça algum trabalho nesse sentido aí no Oriente Médio.